Boa noite a todos, que a paz e o amor de Jesus nos envolva. Vamos elevando os nossos pensamentos, nos ligando com o nosso mentor individual, com Joana de Ângeles, Irmã Rosário, Irmã Teresa e toda a espiritualidade amiga nesta casa. Vamos nos ligar com nossa mãezinha querida, Maria de Nazaré, pedindo a ela que nos envolva em sua luz, em sua paz e que nos acompanhe em nossa ligação com Jesus, nosso Mestre. Mestre, estamos aqui reunidos para mais um estudo do Teu Evangelho e lhe pedimos, derrama sua luz sobre nós, se faça presente entre nós nesta noite. Auxilia-nos no entendimento e na aplicação dos Teus ensinamentos em todos os momentos da nossa existência. De mãos dadas a Maria e a Jesus, chegamos à presença do nosso Pai. A Ele agradecemos pelo que somos, pelo que temos, pela oportunidade desta encarnação e elevamos os nossos corações e pensamentos em louvor e agradecimento, dizendo a Ele: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, pois vossos são o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. E vamos nos ligando neste momento com as equipes de tratamento da casa. Vamos pedir a luz branca do Cristo sendo projetada sobre todos os nossos assistidos, para que eles recebam dessa maneira a luz, a paz e uma harmonização. Vamos nos ligar com as equipes de P2 e pedir a projeção da luz azul em todo o sistema nervoso central dos nossos assistidos, trazendo o equilíbrio e a força para esses centros de força. Vamos nos ligar com as equipes de CH, pedindo a projeção da luz rosa no cardíaco dos nossos assistidos, para que a confiança, a fé e a esperança se fortaleçam em cada um deles. Nos ligamos nesse momento com as equipes de P3B e pedimos a projeção da luz branca do Cristo, da luz azul na mente e no coração de cada assistido. Vamos pedir também que sejam feitos todos os cortes de ligação que se fizer necessário e que essas energias sejam levadas para o astral para o melhor tratamento. Vamos pedir a projeção da luz azul que vai envolver o sistema nervoso central, periférico e neurovegetativo. Um rosa claro no cardíaco para aumentar os bons sentimentos, um amarelo claro no frontal para fortalecer os pensamentos positivos, a confiança e a ligação com o mentor individual. E uma cúpula rosa clara vibrante da cabeça aos pés, para que o tratamento permaneça até quando for necessário. Aos assistidos de saúde, vamos pedir a projeção das cores do arco-íris, que eles fiquem envolvidos numa cúpula protetora até quando for necessário. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Convidamos a todos para que assistam, neste momento, à palestra que será posta no ar. Que assim seja. Olá a todos. Nesse momento que vivemos, momento especial, momento que temos o enfrentamento de uma grande ameaça para a humanidade como um todo, nos reunimos aqui nessa palestra especial. O motivo dela não é trazer mais informações. Nós a temos cada dia, ao menos no plano físico. Seu motivo
é trazer um alento espiritual. Sendo todos nós acolhidos nesta casa, essa bendita casa de Joana. Gostaríamos que todos se imaginassem aqui presentes. Muito tem se falado que tudo vai mudar. Volto a falar que fisicamente pode ser, porém espiritualmente, eis sim o que temos certeza e o que vamos falar nesse momento. O tema desta palestra será esperança e fé. E para tanto, eu me baseei num livro. Livro este que fala da vida e da obra de Francisco de Assis. Livro psicografado pelo médium João Nunes Maia e do escritor espiritual, o Espírito de Miramês. O livro nos conta da encarnação anterior de Francisco de Assis. E aqui gostaria de abrir um parênteses que eu vou fazendo durante toda a palestra. Gostaria de remeter ao Livro dos Médiuns, capítulo 24, Identidade dos Espíritos. Nos fala, neste capítulo, que à medida que o espírito se eleva, se purifica na evolução, em sua hierarquia, de determinada forma, ele passa a esquecer a sua individualidade e a agregar as qualidades desta espiritualidade maior que ele vai adquirindo. Independente dos nomes que o autor nos traga, todos os espíritos missionários, como por exemplo Francisco de Assis, teve encarnações anteriores, e essas encarnações são as bases para que ele faça a sua obra missionária, a qual o Mestre determinou. Então não importa nomes, sempre o importante é a ação, aquela ação que vem do coração. O trecho do livro que eu gostaria de contar, depois de toda a adolescência, depois de toda essa época já crescido, Francisco de Assis abraça a causa do Cristo e segue seu caminho. Porém, os momentos eram bem difíceis. Nos conta um trecho do livro que o próprio Mestre, com uma comitiva da espiritualidade, desceu à terra para ver como andava a obra que ele havia plantado há pouco mais de 1200 anos. E o que viu foi cinzas e labaredas. A terra se devastava em guerras em seu nome, as cruzadas. E determinou, pediu a Francisco de Assis que viesse à terra e que realmente desse o rumo que a sua boa nova, que o seu evangelho, que as suas diretrizes
devessem tomar. Um caminho de amor, um caminho de caridade, um caminho de fé. E assim fez-se Francisco de Assis, reencarnando na cidade de Assis e fundando a Ordem dos Irmãos Menores. E diante de toda aquela dificuldade que encontrava na dureza dos corações dos homens, tanto os que dirigiam aquele tempo, que governavam, como aqueles que doutrinavam espiritualmente, seus corações estavam corrompidos. Fase de evolução dessas pessoas. O mal, nos diz o livro, estava organizado, porque onde não há o bem do Mestre, onde não há o amor do Pai, o mal acaba prevalecendo. E já Francisco, vou falar um trecho do livro, que ele já tinha 200 seguidores reunidos na cidade de Assis, não sabia que rumo tomar. Estava ele deitado, muito humildemente, numa porta, não num colchão. Já a horas avançadas da noite, depois de muita meditação, estendeu o seu pensamento a Jesus, buscando com humildade uma solução para aquele momento que a terra passava. Assim como nós todos devemos fazer, estender os nossos pensamentos ao Cristo, neste momento de crise, mas não somente nos momentos de crise, em todos os momentos. Orar. Orar é se comunicar com a divindade, com a espiritualidade maior, se unir ao Pai. E assim o fez Francisco de Assis, dizendo: Senhor, que queres que eu faça em favor do bem, do amor e da caridade? Compete a mim ouvir-te. Sou teu e peço-te para que vivas em mim. Assim como nós todos também devemos pedir: Mestre, vivas em mim. E disse Francisco em suas orações: a casa está cheia e eles, como eu, esperam uma ordem tua para pegar em armas. Abro aqui um parênteses também. Pegar em armas, poderia dizer Francisco de Assis, um espírito missionário de tão elevada orbe. Leiam o capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, a moral estranha, em que Jesus disse para abandonar pai, mãe, filhos, que ele não veio trazer a paz, veio trazer a divisão. Essas palavras não soam ressoantes ao Mestre, nem como a Francisco de Assis de pegar em armas. Então esse capítulo nos dar uma ideia de como, se a ideia não for bem entendida, pode ser mal interpretada. Mas explico o que Francisco quis dizer. As armas a quais ele falou estão no seu paiol divino,
da tua boa nova do reino. Ordena e marcharemos. Não marcharão com armas, não marcharão para dominar. Marcharão com a palavra empunhada, com a boa nova do Mestre, com o seu Evangelho. Pregando aquilo que o Mestre, além de nos ensinar, nos exemplificou: o amor, a caridade, o perdão. E teve como resposta do próprio Mestre, que lhe soou bem audível, a seguinte frase: Francisco, quero que faças a vontade daquele que me enviou ao mundo para organizar o bem. E a vontade do meu Pai que está nos céus é que ame a Ele sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo. Eis aí as duas chaves que abrem todas as portas da vida, senão da felicidade. Também está no Evangelho segundo o Espiritismo que os fariseus chegaram para o Mestre tentando lhe armar que ele se incriminasse e perguntaram: Mestre, qual o maior dos mandamentos? E ele respondeu prontamente: amar a Deus sobre todas as coisas. Devemos nos lembrar que Deus é perfeito. Deus não precisa que nós o amemos, que nós o idolatremos. O Mestre assim o disse, porque quando amarmos aquilo que for perfeito, aquilo que realmente é o amor, nós seguiremos um caminho certo. Eis a razão de amar o Pai, amar a perfeição. A palavra ensina, porém o evento do exemplo atrai multidões. E amar ao próximo como a si mesmo é a mais pura e perfeita demonstração do amor, da caridade. Lembrando que não tem como haver amor sem caridade, e não existe a caridade sem o amor. E nós podemos ser provados deste amor e dessa caridade nesse momento, onde aqueles nossos irmãos menos favorecidos, com certeza nessa pandemia, são os que mais sofrem. Sendo pela necessidade que gera a situação, seja pela fome. Está aí um bom momento de praticarmos o amor para esse próximo e a caridade. Assim como nós gostaríamos que o próximo tivesse para conosco, se assim necessitássemos. E nos asseverou o Mestre nessa fala, Francisco, que abrirá todas as portas, senão a felicidade. Não buscamos a felicidade. A felicidade está mais perto
do que nós pensamos. Ela não está em festas, ela não está em sairmos. Lógico que isso nos traz um prazer, mas ela parte de dentro de nós. A centelha divina do Mestre está dentro de nós. O amor tem que fluir do coração e sair através dos nossos gestos e da nossa palavra. Eis o maior dos ensinamentos, disse Jesus. E a espiritualidade maior já nos disse que bastaríamos nós conseguirmos cumprir estes 2 mandamentos para que a humanidade evoluísse. Dentro dessas verdades poderás encontrar inúmeras ramificações que a tua criatividade espiritual te fizer sentir. Disse Jesus a Francisco. E o mesmo digo a todos que nos escutam agora. Que esse amor ao Pai, que esse amor ao próximo, consiga ser ramificado através de nossa criatividade e que possamos transformar isso em ações positivas ao nosso próximo, a nós mesmos, aos nossos familiares, aos nossos entes queridos. E Francisco lembrou: o amor é o alimento do Espírito. Francisco, prepara-te com os conceitos que tens e conseguirá, sem pressa, e que nunca imponhas tuas convicções. Fale somente com amor e alegria. E eis o sentimento que tenho agora de poder estar aqui e levar um pouco desse diálogo para vocês. Falo com amor porque provém do coração. E a boca somente fala daquilo que o coração está cheio. Com alegria de poder estar aqui nesse momento. De poder estar fazendo com a criatividade que me cabe mais uma pequena obra nessa seara do Mestre. Disse também Jesus: exclui tudo que contradiz o amor, que vencerás sempre. Eu achei neste livro, dentre tantas outras passagens, esta muito especial para o momento que vivemos. Porque a resposta do Mestre, a oração, ao pedido, a súplica de Francisco, frente à crise que ele passava, serve muito bem para nós. Por favor, meus irmãos, assim como Francisco, tirem um tempo para meditar. A felicidade está dentro de nós. Procure-a aqui dentro.
não ao nosso redor. Orem, estendam seus pensamentos ao Pai, ao Mestre, à espiritualidade maior, suplicando também a uma ajuda neste momento. E lembrem-se do que disse o Mestre: amor, sempre fale com amor. Por mais difícil que esteja a situação, amor. Lembre-se do amor ao Pai, o amor que devemos ter ao próximo. Falemos, quando necessário, também com alegria, mesmo que consternados com a situação. Falemos com esperança. Falemos com fé. Que as nossas ações gerem caridades. Que de toda notícia ruim que chegar, que possamos ser um bálsamo e uma luz, uma saída. Como disse, nada acontece sem uma razão. Neste momento não conseguimos visualizar a razão de tudo, porém, há uma razão e um dia entenderemos. A espiritualidade maior há muito nos diz da transição planetária, que os tempos mudarão, e eis a prova de que estão realmente mudando. Mas numa relação, por exemplo, com o Apocalipse, que nos conta de todas as tragédias, ela é uma revelação, o mesmo momento de esperança. De esperança que neste instante consigamos nos conectar com o Pai, achar essa luz, essa felicidade, esse amor interior, e que realmente cada um de nós, por menor que seja, consiga praticar essa caridade com o próximo. Seja com uma palavra de alento, de conforto, seja com carinho de um olhar, seja somente escutando. Não importa. Se fizermos com amor, todos nós venceremos. Citando também Paulo de Tarso, o apóstolo Tarso, o apóstolo Paulo que levou a palavra do Mestre em sua epístola do amor, termina nos falando: portanto, agora essas 3 virtudes permanecem: a fé, a esperança e a caridade. Entre elas, porém, a maior de todas é a caridade. Então, meus irmãos, temos um caminho. A espiritualidade, através do Evangelho, através dos espíritos missionários, através dos exemplos de irmãos maiores, nos mostra sutilmente o caminho. Não devemos impor nossas convicções, disse o Mestre. Devemos falar com amor e com alegria. Alegria essa
que gostaria de finalizar aqui dizendo uma das passagens mais bonitas que eu já vi. A obra de Francisco de Assis, que se espalhou pelo mundo, que levou a doutrina do Mestre, a Boa Nova, realmente como ela é, que devemos viver do nosso trabalho, que não devemos nos apegar aos excessos, ao materialismo, e que lá no século XIII, pelos anos de 1200, repercute, ecoa até hoje, assim como a própria vida e obra do Mestre. A última passagem que eu gostaria de citar é a do livro Um Homem, Uma Missão. Livro que narra a história de Eurípides Barçanufo, um espírito missionário que veio à Terra, na cidade de Sacramento, e que ajudem muito no plano espiritual, com certeza nesse momento, nos amparando. Mas também Eurípides teve uma passagem com o Mestre Jesus. Numa noite, desdobrou e foi puxado, atraído o seu espírito para planagens cada vez mais superiores, para orbes cada vez mais leves. Ia como se teleguiado, um pássaro que voava, porém não era ele quem controlava esse voo, e se viu numa campina verde, muito linda. E estando lá, ficou como que magnetizado, estático, aquela região. E de longe percebeu a presença de outra pessoa. E cada vez mais essa pessoa se aproximava. Até que em determinado momento conseguiu perceber que estava na presença do Mestre. Com vergonha da situação, diante a presença do Divino Mestre, abaixou a cabeça. E quando teve coragem de encarar o Mestre, ficou estarrecido ao perceber que o Mestre chorava. 1000 coisas passaram pela sua cabeça. As guerras, como nos tempos de Francisco, as cruzadas, em seu nome, todas as barbáries, todos os desvios. E perguntou ao Mestre: Mestre, por que choras? Não houve resposta. Pensou mais uma vez nos 2000 anos de seu Evangelho, aquele. E nas pessoas que não conheciam esse Evangelho, e pensando Eurípides que não o seguiam, de novo encarou o Mestre e perguntou: Mestre? E antes que terminasse a frase, houve uma resposta. Não choro por aqueles que não me conhecem, porque eles ainda vão ter a oportunidade de me conhecer. Choro sim por aqueles que me conhecem, que conhecem o meu Evangelho
e não o praticam. E essas palavras caíram tão pesadas em Eurípides que ele despencou e acordou do seu sono. E a partir daquele momento, aquela hora da noite, se levantou e trabalhou todos os dias de sua vida em pró do próximo, seguindo aquela lei que Jesus nos disse: amar ao Pai e ao próximo como a si mesmo. Trabalhou em feriados, sábado, domingo, em suas folgas, sempre levando a caridade ao próximo. E meus irmãos, desencarna Eurípides de Barçanufo, no ano de 1918, vítima da gripe espanhola, tendo-a adquirido ajudando aos enfermos. É recebido imediatamente no plano espiritual e lá continua sua missão de ajudar. Portanto, muito escuto, eu nunca imaginei passar por uma situação a qual estamos passando. E eu sempre respondo: eu já havia imaginado. Não era a primeira vez que a humanidade passa por isso. Talvez não seja a última. Mas, assim como Eurípides, que desencarnou dela, a vida continua. E o trabalho continua com muito amor e caridade. Meus irmãos, é isso que eu peço, que fiquem gravado em seus corações nesse instante. Amor e caridade. Fé e esperança. Porque o Mestre nunca nos abandona e a vida sempre continua. Fiquem na paz do Cristo. Muito obrigado.